Então a palavra do Senhor diz assim em Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês, o mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, como seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Farei a conta conforme o cordeiro. E o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomará do sangue e o passará em umbrais e as ombreiras e nas vergas da porta das casas em que comeram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães sem fermento, com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os seus pés e com a sua frissura. Então, e nada dele deixará até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais. Assim, a todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiver vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, amados? Podeis sentar. Graças te damos, Pai, pelas palavras que já temos ouvido nesta noite, Deus, por tudo, Senhor, que Tu tens feito. Continua falando um pouco mais aos nossos corações, abre o nosso entendimento, nos dá a sabedoria do céu. E Teu Espírito Santo possa ministrar segundo a necessidade que cada um tem. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Lembrando, aleluia, da Páscoa, todos sabem, todas as pragas que foram ali para o Egito, né? Creio que as pessoas ficavam pensando, quando vai acabar isso? Moisés veio tirar a gente daqui, mas quando vai? Tanta situação. Porque o ser humano é assim, amado. As coisas podem não acontecer com ele. Então ele tem duas alegrias, que não acontece com ele, mas está acontecendo lá na casa do outro. E ele às vezes conhece o outro, tem uma amizade, ou mesmo de ficar sabendo, né? Nós não estamos lá na guerra, mas sabemos da guerra e não gostamos de saber da guerra. Não gostamos de saber, aleluia, de estados que estão inundados de água ou seca. Nós não gostamos. E eu creio que para eles também, para o povo de Israel, foi um período de quebrantamento para eles. Em ver tantas coisas acontecendo no Egito, praga sobre praga, aleluia. E eles estavam lá protegidos pelo Senhor, aleluia. Mas tudo que nós queremos é que todos sejam protegidos. Por isso, aleluia, o que o Espírito coloca em nós, de orar pelos nossos, para que eles também estejam debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. E ali o Senhor falou com eles, era a morte dos primogênitos, foi a última praga do Egito, a qual nada fazia com que Faraó quebrantasse o coração para deixar o povo. Mas nós temos que entender também, aleluia, que o Senhor fez tudo isso para humilhar os deuses do Egito. Porque eram deuses, né? Eles tinham esses deuses dessas pragas todas. E eles, né, deviam mandar para as outras nações essas pragas, deviam mandar os deuses. E aí Deus agora estava confrontando eles. Quem era Deus? Eles, aleluia, ou os deuses estranhos deles, a qual eles serviam e fazia toda a situação. Então o Senhor, Ele deixou por último, né, a praga, aleluia, da morte do primogênito. Por quê? Perder alguém, você fica sem chão, né? E por uns momentos, Faraó, ele ficou sem chão.
E quando ele e todos aqueles homens ali do Egito ficou sem chão, o que eles fizeram? Deixa esse povo embora, manda esse povo embora, né? E o povo começou a falar, a gente quer ir embora, mas nós não temos panela, nós não temos ouro, nós não temos, nós precisamos, nós vamos precisar lá na frente disso. E o povo foi dando tudo para eles, porque estavam aquebrantados. Quando você está quebrantado, meu amado, você está em uma forte emoção, aleluia, você dá até o que você não tem. Você dá tudo que você tem e dá também o que você não tem. E isso aconteceu. Mas em todas as coisas, Deus sempre está no controle. Aleluia. E Deus procura corações quebrantados. E o Senhor, aleluia, ali o Senhor já falou com eles, né? Se a família for pequena, o cordeiro tinha que ser de 1 ano. E pode ser, né, que às vezes uma criança de 1 ano, ela desenvolve mais do que o outro. Assim também o animal. Então, se tivesse um animalzinho e que ele fosse, né, bem parrudinho, bem grande, aleluia, e a família fosse pequena, ela deveria chamar o vizinho para comer. Isso, amado, aleluia, já nos mostra, aleluia, a união. Aonde há união, aleluia, Deus opera a bênção. Aonde há união, né? Quantas coisas, aleluia, que às vezes nós só queremos para nós, só fazemos só para nós, ficamos ali no nosso canto. É por isso que o nosso coração ainda não está inteiro diante de Deus. Não está, meu amado. Cada um tem as suas manias, nós temos que deixar as manias. Temos que deixar a mania e entender que nós somos um em Cristo Jesus. Quando a igreja primitiva aconteceu, ela era o quê? Ela era um. Né? Eles comiam pão, partiam o pão com alegria, né? E eles não tinham, eles entenderam, né? Para eles, na mente deles, eles entenderam que Jesus já estava voltando, então eles não precisavam de muitas coisas. Mas se nós aqui também, aleluia, colocarmos em nós que Jesus está voltando, nós vamos ver que nós não precisamos de muita coisa, nós não precisamos, aleluia, de muito sistema, de muita organização. O que nós precisamos é temer a Deus de todo o nosso coração. E aí, eles fizeram aquilo, porque o Senhor deu uma ordem, aonde colocasse o sangue, ali o anjo da morte ia passar por cima, né? E não ia, aleluia, pegar. Então, eu quero que você entenda uma coisa, existe um anjo da morte, existe um anjo que protege, existe um anjo da morte, entendeu, meu amado? Existe o anjo da guerra, existe o anjo que você precisa, existe o anjo da prosperidade. E os anjos, eles são, aleluia, eles são para nos servir. Eles vieram para nos servir. Então nós temos que pedir a Deus. Deus, envia providência, envia algo, aleluia, para nos proteger. Sabe, estamos aí, amado, numa situação, eu estava lá no grupo vendo, né, e muita gente dizendo que foi tirado faca de criança na escola, não aconteceu nada, porque aconteceu isso. É hora de você orar, é hora de você pedir proteção para o teu filho quando for para a escola, botar a mão na cabeça dele, ungir ele com o óleo que tem e pedir a Deus para proteger. E na porta da escola, chegou lá, Senhor, coloca a muralha de fogo aqui, coloca anjos, para não entrar o devorador aqui, porque o diabo tem se levantado com grande fúria, meu amado, aleluia, para quê? Para tirar as crianças. Tudo que gosta é tirar o quê? As crianças. Gosta das crianças, não gosta? Quantas vezes houve matança, nós vemos na Bíblia, Jesus para nascer houve matança das crianças até 2 anos, mataram tudo. No Egito também, aleluia. E assim nós vamos vendo, aleluia, que existem armas espirituais que nós precisamos. E hoje nós estamos na Páscoa, meu amado, como foi falado aqui, aleluia, Jesus não está morto, Ele está vivo. Para quê? Para salvar você e a mim, para socorrer a gente na hora que nós precisamos. Ele está, clama a mim, que eu vou te responder, clama. Né, alguém está clamando, mas você precisa clamar. Eu preciso clamar, nós precisamos clamar. É a união, é aonde o Senhor vai paralisar as forças malignas. Mas o Egito não clamou, amado. O Egito não acreditou. O Egito, ele queria arrumar uma artimanha, uns magos para fazer as mesmas coisas que Moisés estava fazendo. Aleluia. Às vezes nós preocupamos em fazer as coisas que os outros estão fazendo. Ou não fazer para os outros não olhar que nós estamos fazendo. Também tem isso.
mas nós temos que usar as armas. Todas as vezes que a gente vem aqui na casa do Pai, o Pai está nos ensinando a usar armas, aleluia, para quê? Para que nós não venhamos, aleluia, a ser derrotado. Porque ele deu, né, o pastor aí leu aí de Amazia que ele pagou, e ele ficou até meio triste, né, já paguei, agora, né, é melhor levar ele. Ele falou, não leva não. Não leva porque Deus não está com Israel. Olha só, meu irmão, Deus não está com Israel. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Há momentos da nossa vida, aleluia, que nós temos que parar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que pedir perdão, nós temos que nos consertar, porque há momentos da vida da gente, em certas coisas que nós estamos metidos a fazendo, Deus não está conosco. Deus não está. E aí quando nós nos arrependemos, aí Jesus, né, ele fala, ó filhinhos, usando Pedro, não peques, mas se vocês pecar, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, Senhor nosso, que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então olha o privilégio, meu amado, você tem um remédio, aleluia, em tuas mãos, um remédio espiritual, para todas as vezes, aleluia, que nós, por falta de entendimento, sabe, por falta de entendimento, nós transgredirmos a palavra de Deus, aleluia, nós temos o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e que nos limpa de todo o nosso pecado. E assim eles estavam comemorando a Páscoa, o Cordeiro, né, porque era através do Cordeiro que eles eram perdoados os pecados deles. Botava a mão lá em cima da cabecinha do Cordeiro e era perdoado. Você vai ver isso nas leis que o Senhor deu a Moisés, para que o pecado fosse tirado do meio do povo. Mas, hoje em dia, meu amado, não precisamos mais fazer isso. Não precisamos mais sacrificar animais. Temos o sangue de Jesus, a qual nós tomamos mês a mês. E Ele nos purifica e Ele nos limpa de todo o nosso pecado. É Ele que nos dá força para nós estarmos aqui. Quantas pessoas não distinguem o sangue de Jesus Cristo e eles vão ficando fracos, eles vão perdendo o ânimo, aleluia, de estar na casa do Senhor. Eles vão perdendo, para que ir? Eu estou aqui, estou bem, estou ouvindo os louvorzinhos aqui, estou contente, né? Tá tudo bem, meu amado, porque Deus não prejudica ninguém. Ao ler a palavra de Deus, nós vamos vendo que Deus não prejudica ninguém. Ninguém. Há o juízo de Deus. O juízo de Deus é diferente. O juízo de Deus não é pessoal. O juízo de Deus é sobre a nação. É sobre o Estado, é sobre o país. Aí vem o juízo do Senhor. E o Senhor vem operando. Esperando o quê? Que as pessoas se convertam. Mas, muitas das vezes, as pessoas ficam até iradas. Por que acontece certas coisas? Mas Jesus Cristo, aleluia, Ele está sempre dando oportunidade para mim e para você se arrepender, né? E a humanidade inteira, o Senhor vai dando oportunidade para ele se arrepender. Falou que era o que, meu amado? Comer o pão sem fermento. Sabe o que é sem fermento? Tudo que cresce dá contenda, né? Se eu falo uma coisa com a Nelly interpretar mal o que eu falei, ela fala com a Elane fala com a Fátima fala lá com a Socorro, e vai indo, o fermento vai crescendo, o fermento. Então ele falou assim, vocês têm que aprender a não ter fermento na vida de vocês não, porque um pouquinho de fermento vai levar a dar toda a massa. Então o pão vocês comem sem fermento. Tudo, meu amado, que fazemos na presença de Deus e que Deus nos ordena é espiritual, para crescimento nosso, para quebrantamento nosso, para santificação nossa. E o pão era sem fermento. Aleluia. Sua vida tem que ser uma vida sem fermento. Você não tem que ter fermento na tua vida. Você escuta uma coisa, você logo quer falar para o Edmilson, né? O Edmilson escuta logo, quer falar para a Jo escuta, vou contar para o pastor, né? Então, irmão, tira o fermento da tua vida. Aprenda a ouvir as coisas, dobrar o joelho e orar. E não ficar falando, porque nesses últimos dias nós vamos ver muito escândalo, muitas situações difíceis, muitas coisas. Vai jejuar, vai orar. Tira o fermento da tua vida. Tira, tá? Todo mundo gosta de fermento, falar de fulano, falar de cicrano, falar de bertano. Mas o Senhor fala que falar, aleluia, é prata e calar é ouro. Cala, vai para o joelho. Ora, meu irmão, ora.
Às vezes falar, não, vou falar com fulano para orar. Não, você vai falar com fulano porque você quer contar mesmo. Você quer falar lá que o cachorrinho quebrou o pé. Você quer falar que o cachorrinho quebrou o pé. Sabe, irmão? Então, o fermento é aquilo que vai crescendo, é aquilo que vai dando, aleluia, em nossas vidas, muitas das vezes uma confusão tão grande, aleluia, né? Por quê? Quer ver um casal que tem briga, ele conta lá para a colega, aí a colega dá um conselho, aí você conta lá para o seu colega também dá um conselho, e vai, o negócio vai fermentando, né? E o que acontece? Por isso que os casais, aleluia, eles se separam. Porque se eles falassem com a pessoa certa, e recebessem uma direção certa, uma palavra de Deus, aleluia, não teria tantos casais aí separados. Sabe por quê, meu amado? Porque a palavra de Deus diz, fala-se Deus e cala-se o homem. E o homem cala. Aleluia. Como faz? Como Deus faz? Eu não sei. É a mesma fusão que marido e mulher é um só. Eu não entendo isso, mas eu sei que ele fala que é. E como o Danilo falou, acredito na palavra. Então vamos acreditando na palavra de Deus, amado. E tira o fermento da tua vida. Tira. Não conte suas coisas. Ouviu alguma coisa de alguém? Não conta. Tira o fermento, vai orar. Tira um dia de jejum e fala, Senhor, você vai ver que se você orar, entregar na mão de Deus, Deus vai tirar aquilo da tua mente. Você nem vai lembrar mais. Você vai chegar perto das pessoas, aquilo não é conversa. Sabe por que tem muito fermento? Porque as pessoas não têm conversa e não sabem ficar perto do outro quieto. Tem que falar. Nessa está perto, tem que falar. Então fala de Deus. Fala, meu amor, fala da Bíblia. Fala dos milagres. Fala, vamos orar. Vai buscar a Deus. Mas as pessoas às vezes começam a falar. E vê que às vezes de uma conversa boba surge grandes brigas. Grandes brigas. Igual criança, né? Criança ele vai brincando, daí a pouco ele dá uns 5 minutos nele e ele briga. Os adultos não é diferente, meu amado. Não é diferente. Nada é diferente. Só o tamanho que é diferente. O inimigo tanto trabalha na vida das crianças, como trabalha na vida dos adultos. Então nós precisamos tirar o fermento, né? O fermento. Trabalhar com um monte de mulher, existe um monte de fermento. Muita situação, muitas coisas. E se a gente não fala, a gente ainda é bobo, né? Me lembro que eu trabalhava com um monte de mulher. Ele era muita fofoca, às vezes eu só ficava escutando. Eu gosto mais de observar do que de falar. Sempre fui assim. E ouvia muita coisa, né? Ouvia muita coisa, eles falavam, e falava dos amigos. Daí a pouco eles estavam numa confusão, aí um estava de mal com o outro. Pessoas de 18 anos, 20 anos, né? 21 anos, um de mal com o outro. Por quê? Por causa do fermento. Por causa das más conversações. Corrompe os bons costumes. Então, como foi dito aqui, nós não estamos tristes hoje. Porque comemoramos não a morte, mas a ressurreição de Jesus. Porque nós também já ressuscitamos. Quando nós nos batizamos, nós ressuscitamos com Ele. E não estamos mortos, meu amado. A palavra de Deus diz que aquele que crê, aleluia, ele salta para a vida eterna. É um salto, é um pulo. É uma dimensão que você sobe a mais para a vida eterna. E assim foi Jesus. Jesus sofreu toda aquela dor, por mim e por você. Levou sobre si, aleluia, todos os nossos pecados, dores, enfermidades, situações, né? Vergonha, tudo Jesus passou. Para que Ele passou? Para dizer para mim e para você, você também pode passar e pode vencer. Por isso que o apóstolo Paulo diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores, né? Quando Pedro achou que Jesus ia ficar endividado porque não tinha pago a dracma, o imposto, né? O que o Senhor Jesus falou? Pedro, vai lá e pesca. Fala aí, pesca o peixe. O peixe que vinha no teu anzol. Tem dinheiro ali, paga para mim e para você. Né? Então, meu amado, você pode vencer as suas dívidas porque Jesus venceu. E é tudo por fé. Nós estamos num campo espiritual. E nesse campo espiritual, quando você tem fé e você ativa a tua fé, o anjo desce e ele traz uma provisão para mim e para você. Ele traz a provisão. Ele abre um caminho onde não tem caminho. E foi isso que Jesus fez. Não havia caminho para a humanidade. E Jesus veio, aleluia, trazendo o reino para nós. Estávamos perdidos. Isaías falou que ele viu uma grande multidão, né? Que andava sem pastor, em trevas, todos em trevas. Mas de repente veio uma grande luz.
E a luz primeiro que apareceu foi João Batista. João Batista começou, aleluia, a falar: arrependei-vos do vosso pecado. E eu creio que aquilo ia impactando tanto aquela gente, que eles pensavam, aleluia, né? O que eu fiz? O que eu fiz com o meu vizinho? O que eu fiz com o meu amigo? O que eu fiz com meus pais? E ele: arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quando vocês, aleluia, sair desta terra, aonde vocês vão chegar? Como vocês vão estar escondidos atrás de tudo que vocês se escondem? E ele foi impactando, foi já trazendo luz para eles. Mas quando Jesus chegou, meu amado, ninguém falava como Jesus. Ninguém fala como Jesus. Porque as palavras que nós ouvimos é as palavras de Jesus. E Jesus, ele tem falado conosco, aleluia, para nós andarmos no caminho, porque no caminho tem provisão. No caminho, aleluia, tem cura, tem restauração, tem alegria, tem paz, tem tudo. E quando Jesus, ele vai àquela cruz, seus amigos, né, ficaram tristes. Imagina, amados, acharam que ele ia salvar a pátria, ele ia acabar com todo o império, ele ia reinar. E você logo, né, essas pessoas que trabalham para político, quando o político ganha, eles falam assim: agora eu vou pegar um pezinho de meia, agora eu vou ganhar um cargo. Eles logo sonham com isso, vou ganhar um cargo. Eles também achavam que Jesus era assim, mas Jesus não era. O reino que Jesus veio trazer é vida eterna para nós. É mostrar o caminho para voltar para casa. E quando entregaram Jesus para ser crucificado, foi muito doído para todos eles, meu amado. Assim como a gente perde um ente querido e é doído para a gente, foi muito doído, né? Pensaram: agora acabou tudo. E nós que pensamos que ele ia até dar vida eterna, nós nem ia morrer. E ele mesmo morreu. Esqueceram que ele tinha ressuscitado Lázaro 4 dias. Tinha ressuscitado a filha de Jairo. Esqueceu que ele tinha ressuscitado o moço no caminho de Naim. Sabe por quê? Quando você está triste e abatido, o Espírito Santo não pode mover em você. Você não pensa em nada de bom, você só pensa em coisas ruins. Mas eu quero, aleluia, ler em Lucas 50. Alguém, meu amado, que não deixou a tristeza abater o coração. Mas pessoas, aleluia, que se colocaram na posição para honrar Jesus. Mesmo no túmulo, né? Mesmo no túmulo. A palavra diz em Isaías 23 que: e eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no seu conselho, nem com os seus atos, natural de Arimateia, cidade da Judéia, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo tirado, envolveu num lenço e o pôs num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E este era o dia da preparação, amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiaria de ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Quero dizer que para todo mundo, para que fazer alguma coisa para Jesus? Jesus já tinha morrido, já tinha colocado lá no túmulo e não precisava se fazer mais nada para Jesus. Muita gente pensa assim, irmãos: podemos fazer de qualquer maneira para Jesus. Nem estão vendo Jesus, né? De qualquer maneira, vamos fazer de qualquer maneira. Quero dizer que o melhor tem que ser para Deus, né? Em Joel, se eu não me engano, o Senhor vem falando da casa dele que está estourado, os muros estourados, tudo estourado. Mas a casa do povo estava toda arrumadinha. E ele vem chamando a atenção. E essas mulheres aqui, elas se preocuparam com isso. Ela se preocupou, porque elas não puderam preparar o corpo, porque era sexta-feira, já estava virando para o sábado, e a lei não deixava elas fazerem isso. Mas elas fizeram o quê?
e prepararam especiaria e unguento. Repousou no sábado elas não foram. Mas a palavra diz que domingo pela manhã cedinho elas estavam lá. Ele estava morto, meu amado. Não estava esperando que ele estendesse a mão e fizesse alguma coisa por elas. Não estava esperando uma pregação maravilhosa dele, que ele contasse, aleluia, né, alguma coisa. Foram lá. Amor. Nós temos que ter amor por Jesus. E perfumar Jesus, mesmo sem vê-lo. Dar presente a Jesus, mesmo sem ver Jesus, meu amado. Sabe, oferecer uma oferta de gratidão a Jesus todos os dias da nossa vida, com o nosso louvor, com a nossa adoração, com pelo menos 15 minutos de tempo para Jesus. Dobrando o nosso joelho, orando, cantando um hino, lendo a palavra em voz alta na tua casa. Nós temos que fazer algo para Jesus, perfumar Jesus, com uma palavra de amor, com um cântico vindo do fundo da tua alma, para Jesus. Porque é isso que aquelas mulheres fizeram. Seguiram só para ver onde colocaram, para não se perder, já sabia onde Jesus estava. Nós sabemos que Jesus está dentro de nós, meu amado. O Espírito de Deus habita em nós. E nós podemos dar o melhor para Jesus todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Podemos fazer aquilo que Ele nos manda fazer. E fazer além do que Ele nos manda. Tem gente, Deus não me mandou fazer isso. Faça além. Faça aquilo que Deus não te mandou fazer. Faça. Mas nós só fazemos aquilo que Deus mandou fazer. E Jesus falou que depois de nós fazermos tudo, somos servos inúteis porque fazemos só o que Ele manda. Não vamos além. O Senhor quer que a gente vá além, meu amado. Aleluia. E elas foram lá. Mas quando elas chegaram lá, né, a pedra tinha sido removida do sepulcro, como já foi falado aqui. Porque o anjo foi lá fazer, sabe? E elas acharam ali, sem pedra, mas também Jesus não estava ali. Ficaram atemorizadas porque Jesus não estava. Aí a preocupação era outra, roubaram o mestre. Onde colocaram o mestre? Onde colocaram? Viram lá o anjo, perguntaram no anjo, conversaram com o anjo, né, achando que era o jardineiro. Onde colocou? Fala onde colocou, que nós vamos atrás, vamos pegá-lo. Mas ele falou, não, ele ressuscitou. Nosso Deus vive, meu amado. Se você for lá em Israel e você ver o túmulo que tem lá, aleluia, o dele está vazio. Mas tem o de Davi, tem de Sansão, tem um monte de monumento lá, aleluia, de pessoas que já foram. Mas deles não, de Jesus não. O de Jesus está vazio, vazio. Porque Ele vive e Ele reina. Que Deus tão grande, que se fez tão pequeno para morar em mim e você. Isso é amor. É o amor do Senhor para conosco. Para conosco. Temos que aprender a amar Jesus, amado. Falar com Jesus que nós o amamos. Amamos porque temos força para lavar nossas vasilhas, nossas roupas, limpar nossa casa. Amamos porque podemos ir para o nosso trabalho, podemos voltar do nosso trabalho, amamos Ele, porque é dele que vem força para todas as coisas. A Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus, mas os vivos sim. Nós estamos vivos. Quem é morto, meu amado? A Bíblia diz que morto é todo aquele que não aceitou Jesus, que não se batizou, aquele que não está em Cristo Jesus. Infelizmente ele está morto. Mas cabe a mim e a você orar para que eles venham, aleluia, para a casa do Pai. Para que Deus abra o entendimento deles, para que eles entendam que só em Jesus Cristo há salvação. Ninguém salva, só Jesus. Só Jesus guarda, só Jesus livra, só Jesus. E Ele vai dando chance. Quantas chances, meu amado, que o Senhor vai nos dando. Aleluia. Até o dia que nós formos sair dessa terra, o Senhor vai dar chance. Sabe para quê? Cada chance que as pessoas falam, aleluia, eu tive um livramento. Cada chance. Ou fala, eu tive sorte. É Deus querendo mostrar, aleluia, que nós não somos nada. Que hoje estamos aqui e amanhã não estamos.
E é melhor entrar pelo caminho, porque se não estiver no caminho, não vamos chegar lá. E essas mulheres, elas amavam o Senhor, não só quando Jesus estava vivo, mas mesmo Jesus, lá no túmulo, elas foram lá ver Jesus. Elas foram levar a especiaria para perfumar a pedra para o lado de fora. Nem iam entrar, meu amado, mas foram surpreendidas pela glória do Senhor. Ele tinha dito que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E o nosso Jesus está vivo. Ele vive e ele reina para sempre. Por isso nós vamos colocar de pé. Nesta noite, aleluia, nós vamos fazer uma ceia diferente. Quero que chame as crianças, porque eles também vão participar, porque é a Páscoa. Na Páscoa, quando eles saíram do Egito, todo mundo comeu. A erva, todo mundo comeu. O pão e todo mundo comeu o cordeiro. Então era para todos. Muitos egípcios saíram junto com Israel do Egito. Muitos. Por isso tanta contaminação. Porque muitos egípcios viram o poder que o nosso Deus tinha e foram embora junto. Largaram tudo e seguiram o povo de Israel. Então, eles comeram também. Porque se eles não comessem, eles seriam mortos. Porque todo primogênito foi morto nesta passagem. Todos. Só aqueles que tinham sangue, só aqueles que tinham o cordeiro. Que o cordeiro, meu amado, é Jesus. A Bíblia diz que ele foi para a cruz sem dar uma palavra. Como cordeiro mudo, Jesus foi. Jesus, ele nos ama, meu amado, com amor tão grande, com amor tão tremendo. Nós temos que aprender a amar Jesus. Lembra quando você veio para Jesus? Quando você estava lá no mundão, cheio de problema, de situação, e você veio para Jesus e você encontrou um refrigério para a sua alma. Todas as vezes que Jesus resolve uma situação bem difícil nossa, nós somos gratos a Jesus. E os dias passam e a gente esquece essa gratidão. Esse amor a gente não cultiva. Aí de repente acontece outra coisa maravilhosa na nossa vida. E aquele amor é aflorado. Mas nós temos que aprender a amar Jesus todos os dias. Quando dobrarmos o joelho e orar, começar falando: Jesus, eu te amo. Tu és o noivo esperado. Esperamos o Senhor com ansiedade, Senhor. Sabemos que tu vais voltar. E nós vamos voltar para a nossa casa junto do Pai. Pai, nesta noite, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante de Ti. Dentro da Tua casa, reunido, como o Senhor diz para nós, congregar. Estamos aqui onde o Senhor ordena a bênção para sempre. É para sempre, Senhor. Não é somente alguns dias. A bênção é para sempre. Por isso abençoa os casais. Abençoa os filhos, Senhor. Abençoa os pais, Senhor. Que tenham sabedoria, Senhor, para educar seus filhos. Abençoa o homem, a mulher, os jovens, os adolescentes. Abençoa, Senhor, as crianças. Traz uma bênção especial para cada um. Segundo o Senhor, aquilo que cada um precisa. Porque o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que salva. O Senhor é o Deus que liberta, que transforma. Vamos relembrar, Senhor, a Páscoa que nossos pais fizeram quando saíram do Egito, comendo o cordeiro, o pão sem fermento, Senhor. E que todo fermento, Senhor, saia da nossa vida. E também a verdura amarga. Para relembrarmos dias, Senhor, de amargura que o Senhor nos tira. Aquele dia de dor, aquele dia de aflição, aquele dia, Senhor, das situações, Senhor, que vem sobre nós, que parece, Senhor, uma tempestade.
o Senhor livre. E assim como nossos pais comeram, para relembrar, nós vamos comer, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus.